Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Embarcados. Hoje aqui, eu, Fábio Souza, estou como host. Tá? Nós estamos trazendo um assunto bem interessante aí, em parceria com a Artmar Microchip. Tá? Espero que vocês aproveitem bastante o webinar. Aproveitando, peço para vocês colocarem aí a cidade e estado que vocês estão assistindo o webinar, para a gente ter uma ideia. Fiquem à vontade aí para interagir no chat. Tá? Só para garantir que todas as perguntas sejam respondidas, eu peço para vocês marcarem como questão, tá? Aí fica mais fácil para a gente listar aqui na hora de responder, beleza? Então, sejam bem-vindos. Então, esse webinar sobre rede mesh, nós convidamos o Diogo Branquinho, um especialista na área. Ele vai abordar aqui um pouco aqui como a gente projetar dispositivos sem fio e publicar em serviços na nuvem, tá? Então, vai ser um webinar bem interessante. Olá, Diogo. Seja bem-vindo. Fique à vontade aí para fazer sua apresentação e a gente vai tocando aqui e alinhando as perguntas. Legal, Fábio. Obrigado aí pela oportunidade. Agradecer o pessoal da Microchip e da Artmar, o pessoal do Embarcados pela oportunidade. Meu nome é Diogo Branquinho, então, tá? Apesar de não ser Branquinho, né? O sobrenome é Branquinho. E a minha experiência em rede mesh beira mais ou menos 10 anos de trabalho na área. Né? Eu sou um dos sócios da empresa Texus, e a gente usa a rede mesh hoje para fazer monitoramento remoto de hidrômetros, medidores de energia e medidores de gás, tá? Então, eu vou explicar para vocês alguns dos conceitos de rede mesh, tá? Ver se vocês conhecem, vou reforçar alguns conceitos. E durante a apresentação, vou tentar responder algumas perguntas também, caso sejam pertinentes, e se não, a gente deixa elas para o final, tá bom? Bom, vou te mostrar aqui para vocês uma agenda, né? Então, vou falar sobre rede sem fios para vocês, depois os fundamentos de um dos principais protocolos em rede mesh, tá? Falar um pouquinho sobre uma implementação do 802.15.4, que é o Microchip MyWay, ferramentas de análise de rede e uma pequena demonstração de um exemplo de um sistema de iluminação, tá? E aí a gente vai para as perguntas e respostas, tá, pessoal? Bom, ô Diogo, só um aviso para a galera, para eles ficarem até o final, que no final a gente vai fazer uma pergunta em relação ao webinar, que vai, o primeiro que responder vai ganhar uma plaquinha. É verdade, então, duas? Duas, então fique até o final, para vocês testarem aí o que vocês aprenderem. 2 kits aqui de desenvolvimento em mesh da Microchip HTML, tá? Excelente. Bem lembrado. Maravilha. Bom, vocês estão ouvindo falar muito sobre IoT, né, que é a internet das coisas, né? Então, essa é uma imagem da Cisco que estima que até 2020 a gente vai ter mais de 50 bilhões de coisas conectadas à internet, tá? Então, a gente vai ter desde das nossas fechaduras das nossas casas, tá? Até tomadas, semáforos, tudo que vocês imaginarem vai estar na internet, né? Então, isso para 2020, né? Então, não está longe de acontecer. Não sei se essa é uma realidade do Brasil, mas lá fora já é, né? No Brasil, a gente acabou de ter um relatório, uma síntese de um relatório de um estudo que está acontecendo, né, do Plano Nacional de Internet das Coisas, tá? E esse plano imaginou o Brasil em 2025, e a gente tem aqui alguns valores que vão que vão movimentar esse mercado de internet das coisas, né? Então, na área de cidades, né, cidades inteligentes, parte de infraestrutura, parte de medição de energia, iluminação pública, imagina-se algo de 13 a 27 bilhões de reais. Na saúde, de 5 a 39, tá? Na área rural, né, 5 a 21 milhões, e talvez o maior montante que a gente vai ver de movimentação de dinheiros é na área industrial, principalmente com o termo de indústria 4.0, né, internet das coisas, de 11 a 45 bilhões de reais. Então, isso nos mostra que a gente tem um futuro pela frente aí, e esse futuro é sem fio, tá? Um exemplo de
de um sistema de internet das coisas que eu acho super útil, super interessante, é o Smart Egg, né? Eu não sei como eu vivi até hoje sem um sistema desse. Então, a bandeja tem um sensor ali de peso do ovo, né? Não sei se é peso ou se é de presença do ovo, né? E você consegue consultar no seu celular se você tem ovos suficientes para fazer um belo omelete à noite ou não. Então, você consegue acompanhar isso pelo seu celular. Então, essa bandeja está conectada à internet, né? E aí, existem até duas maneiras que a gente discute esse tipo de conexão, né? Ou a bandeja se conecta direto com o seu roteador via rede Wi-Fi, ou ela conversa primeiro com a geladeira e a geladeira comunica com a internet, né? E aí, quando a gente fala que eu preciso ter um intermediário para um comunicar com o outro, eu estou falando de uma rede em mesh, que é uma rede em malha. Eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? Bom, a nossa vida vai ser tão sem fio que até os passarinhos já estão discutindo isso. Então, essa é uma chargezinha que eu sempre gosto de mostrar quando eu vou falar disso, né? Que a gente está partindo para um mundo totalmente sem fio, né? Agora, as principais montadoras de celulares deram o próximo passo na questão de carregamento de equipamentos, né? Então, você carrega hoje um telefone celular simplesmente colocando ele em cima de uma base, né? Então, sem fio, não preciso conectar nada. Então, a gente está cada vez mais rumando para um mundo que eu não vou ter fios, né? Mas aí vem uma pergunta muito importante, né? Sempre a gente fala de conexões e de padrões, a gente precisa ter um padrão para comunicar com isso, né? Então, em qual padrão? E eu confesso, até como sendo um player da indústria, que essa é a pergunta mais difícil de se responder, tá? A gente tem hoje diversos padrões no mercado e ficar esperando um posicionamento do mercado para decidir é algo que pode atrasar um pouco a sua vida. Então, escolha um, vá com ele e desenvolva com ele, porque esperar eu acho que não é uma alternativa, né? Eu sempre costumo dizer, Fábio, tem gente falando que não vê nenhuma imagem, isso tá para todos ou só para alguns? Deixa eu ver. Não, atualize o navegador quando acontecer alguma coisa travar. Por enquanto tá ok. Tá, beleza. Bom, então, essa questão de padrões ainda é muito complexa, né? Então, você precisa... eu sempre falo, quando a gente trabalha com tecnologia, você vai sempre se arrepender do que você escolheu, né? Então, hoje você compra um iPhone 8, já sai depois o Galaxy 9 e a gente está sempre correndo atrás do rabo. Então, a gente precisa realmente tomar uma decisão e ser feliz com ela, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora um guia de seleção de redes sem fios, tá? Então, esse guia de seleção aqui, a gente colocou, né, os principais protocolos hoje, que a gente está falando de rede sem fio, e a gente vai analisar eles de acordo com 4 vertentes, tá? A primeira vertente é a distância que esses protocolos conseguem se comunicar, tá? Então, a gente tem aqui, em questão de range, né, os dois principais, os que atingem as maiores distâncias, são o LoRa e o Sigfox, tá? Então, eles estão se destacando muito nessa questão de distância, até 30 quilômetros. É lógico que a gente precisa sempre pensar que essas distâncias, né, elas são cálculos referenciais que a gente tem isso em papel, né? Na realidade, você vai depender de um monte de fatores externos que pode mudar isso. Então, você pode ter problemas com interferência, problemas com obstáculos, problema de relevo, então isso pode mudar, né? Logo depois aí a gente tem o Wi-Fi, né? Então, o LoRa Sigfox, a gente está falando em algo em torno de 30 quilômetros, o Wi-Fi em torno de 200 metros. Mas vocês podem falar, mas Diogo, não, tem um Wi-Fi que atinge 2, 5 quilômetros. Então, a gente está considerando aqui a implementação mais pura, tá? Sem você ter um booster, né? Um booster de transmissão, tá? Logo depois do Wi-Fi, a gente tem um carinha aqui que o pessoal está até perguntando, que é o Zigbee, tá? E o MiWi, tá? Então, o Zigbee e o MiWi são
outros padrões também de transmissão sem fio, e que nesse conjunto aqui, somente eles implementam a rede mesh, tá? Nativamente. Lembrando, né, eu sempre gosto de lembrar, né, que o pessoal sempre chama urubu de meu louro. Então, o Zigbee, ele é uma implementação do protocolo 802.15.4, tá? Então, ele é uma implementação de um protocolo 802.15.4. O MyWi, que é um protocolo da Microchip, também é uma implementação do padrão 802.15.4, tá? Então, eles estão em torno de 100 metros ali de transmissão, tá? Apesar que eu tenho aplicações de 802.15.4 e eu consigo alcançar até 3 quilômetros de distância. Mas aí você tem alguns outros problemas que a gente vai discutir mais para frente, tá? E, por fim, né, em distâncias, a gente tem o Bluetooth, que vai de 20 a 100 metros, tá? A maioria das aplicações que a gente conhece no nosso dia a dia são de 20, 10 metros, nem isso, que são os fones de ouvidos, né, os celulares, essas caixas, esses speakers que a gente tem usado no dia a dia. O segundo ponto para a gente analisar é a taxa de transmissão de dados, tá? E aí, nesse ponto, o LoRa e o Sigfox são os que têm a menor taxa de transmissão. Então, a gente tem de 100 bits por segundo, tá? Isso é bem lento, tá? Então, a gente está pensando em dados muito essenciais, tá? Dados de telemetria, mas dados muito concisos e dados de telecomando, tá? Então, você vê que na questão de throughput, né, de quanto dado eu quero transmitir por segundo, LoRa e Sigfox, apesar de conseguirem grandes distâncias, eles transmitem muito poucos dados, né? E o campeão de transmissão aí é o Wi-Fi, né, 72 megabits por segundo, e a gente tem implementações de roteadores aí que alcançam muito mais do que isso, né? E no centro ali a gente tem o Zigbee e o MyWi, que são as implementações do 802.15.4, e o Bluetooth também nesse meio tempo, tá? Então, percebam que tudo isso que a gente está olhando aqui, eu costumo chamar de trade-off, tá? Trade-off é um ponto de decisão que você tem que tomar, sabe? Eu sempre costumo explicar que trade-off é assim, a menina olha para o menino e fala assim, nossa, ele é tão inteligente, mas é tão feinho, sabe? E aí ela tem que escolher se ela quer ficar com o inteligente, que é feio, ou se ela quer ficar com o bonito, que é burro, né? Então, a gente às vezes precisa fazer algumas dessas escolhas, né? E nessas horas a gente tem que pensar nessas coisas. O terceiro ponto aí, e eu acho que é o mais importante de todos eles, é a questão da duração da vida da bateria, tá? Então, eu tenho aqui bateria mais curta, a gente tem o Wi-Fi, tá? Então, ele consome muita bateria, muita energia, né? Então, se eu alimentar esse equipamento com bateria, vai ser complicado manter essa bateria, tá? O que tem uma duração mais longa, a gente está com os Bluetooths, né? O Bluetooth Low Energy hoje, ele tem uma capacidade de operação com muito pouca bateria, tá? E no centro disso a gente tem o MyWi e o Zigbee, que são implementações do 802.15.4. O MyWi até economizando muito mais bateria do que o Zigbee, tá? Então, tudo isso aqui faz parte de uma decisão que você vai precisar tomar para implementar o seu projeto, tá? Lembrando que nesse guia de seleção aqui, somente 2 protocolos aqui trabalham com rede mesh, né? E eu vou explicar para vocês mais para frente o que é rede mesh, tá? Um outro ponto muito interessante aqui é o seguinte, que você precisa, né, no final dessa rede, mandar esse dado para a internet, tá? E quando eu falo de MyWi, Zigbee e LoRa, eu preciso ter um gateway, eu preciso ter um concentrador de dados que vai conversar com a internet, né? Quando eu falo de Wi-Fi, Bluetooth, eu já estou interligado praticamente direto com a internet, né? O Bluetooth, se ele está num celular, ele já está direto na internet, né? O Wi-Fi já está direto na internet. E o Sigfox também está implementando concentradores de dados que já estão ligados direto na internet, né? Então, uma consideração que eu gostaria de fazer aqui é o seguinte, que quando você tem um gateway, quando você tem um transformador de conversão de mídia, né? Quando eu preciso transformar uma rede em mesh para uma rede Ethernet, né? Eu tenho uma vantagem que é a segurança,
né? É como se eu tivesse um muro ali, um firewall protegendo essa rede. Se eu não tenho isso, como, por exemplo, no Wi-Fi, eu estou sujeito a ataques, por exemplo, da China. Qualquer pessoa na China consegue me atingir se eu estiver conectado direto na internet, né? Imagina uma rede de iluminação pública de uma cidade, vários postes, que esteja direto na internet. Um russo consegue invadir essa rede e ele desliga e liga todos os postes possíveis. Se eu estou ligado a um concentrador, né, a um gateway, esse cara vai conseguir derrubar talvez esse gateway e ele não vai conseguir entrar para dentro da rede. Então, isso é uma característica importante, tá? Bom, e aí, para a gente falar de rede sem fio, a gente precisa falar de topologias, tá? E aí, falando de topologias, a gente tem algumas delas aqui, né? Então, eu tenho as redes em linha. A rede em linha significa que um equipamento vai ter que transmitir para o outro até chegar em algum ponto, tá? Eu preciso sempre fazer essa transmissão de um para o outro. Eu não consigo fazer um salto, tá? E isso, às vezes, pode atrapalhar, né? Se eu perder algum desses equipamentos no meio do caminho, eu acabo perdendo a conexão, tá? Um outro ponto que eu tenho são redes que respeitam uma hierarquia em árvore. Né? Quando eu respeito uma hierarquia em árvore, eu acabo tendo aqui alguém que domina esse assunto, tá? Então, eu vou acabar tendo aqui sempre uma ordem, né? Então, o filho passa para o pai passa para o avô, por exemplo. Então, eu tenho que respeitar sempre essa hierarquia para estar transmitindo esses dados. Um outro tipo de padrão de rede sem fio que a gente tem, e também cabeada, né? Essas topologias também aplicam-se a redes cabeadas, é uma rede em anel. Então, essa rede em anel, você tem, em alguns casos, ele transmitindo da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, seguindo sempre a mesma ordem, tá? Vocês vão ter acesso aos slides, sim, eles vão ser disponibilizados depois, tá? Então, a gente consegue, nessa topologia em anel, fazer também um tipo de transmissão. Só que percebam que eu sempre estou limitado a transmitir ou para o meu lado esquerdo ou para o meu lado direito. Se acontecer algum acidente nessa rede, eu não consigo transmitir de outras formas, tá? Depois aqui, a gente tem uma topologia em anel, que eu acho que talvez... Em anel não, me desculpem, em estrela, que talvez é a topologia que eu acho que todo mundo mais conhece, né? Então, eu tenho um nó central aqui, pode ser, por exemplo, um roteador Wi-Fi, e todo mundo se conecta nele, né? O maior problema dessa rede em estrela é que, se o nó central cair, eu vou perder toda a minha rede de comunicação, tá? E aí, a gente tem a rede que a gente veio conversar hoje, que são as redes em mesh, né? Então, as redes em mesh, elas têm a capacidade de transmitir para vários nós, e esses nós transmitirem para outros nós, né? Então, eu consigo transmitir desse aqui para cá, desse para cá, desse para cá e desse para cá. O Fábio, tá aparecendo o risquinho nos slides aí? Tá sim, tá legal. Legal, beleza. Então, eu consigo ir transmitindo de um nó para o outro e fazendo essa comunicação. O interessante da rede mesh é que, por exemplo, se eu perco esse nó aqui, eu tenho outro caminho para fazer, tá? Então, eu não dependo sempre de passar por um caminho único. Então, eu consigo mudar as rotas de comunicação e isso dá muito mais flexibilidade para a rede, né? Essa rede acaba sendo mais inteligente porque ela consegue transmitir para qualquer lado, ela vai se automodando automaticamente. E, por fim, a gente tem uma topologia de rede aqui que é uma das mais caras que existem e mais complexas, que é a totalmente conectada. Então, você tem que garantir que todos os nós enxerguem todos os outros nós. Na área de rede sem fio, isso é muito difícil de acontecer, porque pode ser que você não tenha visada, não tem distância para você conseguir transmitir até esse nó, né? Então, isso é mais usado em aplicações que você tem um ambiente mais controlado, tá? Por isso fica muito caro também, eu tenho que colocar um número maior de nós. Então, o que a gente vai falar hoje é da rede mesh, tá, pessoal? Então, aqui são aplicações da Texus, tá? Usando rede mesh, tá? Então, essa primeira aplicação aqui que eu estou mostrando para vocês é uma rede mesh em linha, tá? Isso daqui é uma rede de pluviômetros. Essa imagem, só para vocês terem noção, ela tem mais ou menos
100 quilômetros, 100 quilômetros de distância aqui, daqui até aqui, tá? Então, eu tenho aqui, se eu não me engano, acho que são 32 equipamentos que eles possuem um pluviômetro. Então, eles estão usando aqui um chip da Microchip, configurado para rede mesh. E o que acontece? Esse pluviômetro, ele mede chuva, né? Então, ele fica instalado na plantação, isso aqui é uma plantação de soja, e aí ele pega o dado que ele recebeu, ele transmite para esse nó, desse nó, deixa eu colocar de baixo aqui, que ele tô me atrapalhando. Então, ele transmite daqui para cá, 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 para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, até chegar nesse ponto amarelo aqui, ó, que é o concentrador de dados. Esse rádio é o ATmega 256RF-R2, tá? Eu coloquei no chat. A gente está atingindo aqui uma distância de 1,5 km. Então, a gente está a 1,5 km aqui de cada nó, tá? Então, aqui eu não estou usando linha simplesmente, uma topologia em linha, porque se eu perdesse aqui algum desses equipamentos, eu poderia estragar toda a rede, né? Então, aqui eu estou usando uma mesh em linha. Então, o que acontece? Se esse equipamento aqui parar de funcionar, como a gente consegue transmitir a 3 km e eles estão instalados a 1,5, eu consigo fazer um salto aqui e continuar a comunicação, tá? Aqui eles estão usando uma bateria de 3,6 volts. Se eu não me engano, a bateria está 14 amperes e dura por 1 ano. Só que aqui a gente tem transmissões Aqui as transmissões acho que são mais do que hora em hora, são de meia em meia hora. Então, bastante transmissão. E o mais interessante é que é sem nenhum tipo de painel solar, né? Então, como a safra dura menos do que 1 ano, você recolhe os equipamentos, troca as baterias e devolve eles para aplicação. O uso dos dados é para prevenção da ferrugem da soja. Então, o pessoal faz uma análise de chuva e consegue definir se vai ter, por exemplo, essa praga ou não, tá, pessoal? Uma outra aplicação que a gente tem usado bastante também é na área de utilidades, né? Então, aqui a gente... aqui, Samuel, a topologia é totalmente plana. Isso aqui é em Mato Grosso, em Nova Mutum. Então, você perde de vista o horizonte, cara. É tudo plano, muito bom. Se fosse menor, eu teria que usar rádios menores. Outra coisa, a gente está usando ali também 2.4 GB, tá? Se eu tivesse mais morros e outras coisas, aí a gente passaria a usar alguma coisa em 900 MHz, que aí eu tenho uma distância maior ainda, tá? Bom, uma outra aplicação aqui que a gente tem é na área de utilidades, que esse aqui é o principal foco da Texus, né? Então, é medição remota de utilidades. Então, a gente faz medição de água, energia e gás, né? E aqui a gente tem uma rede que a gente chama ela de uma cluster tree. Então, eu tenho uma mistura de uma rede mesh com uma árvore, né? Então, eu tenho aqui em roxo, não sei se para todo mundo é roxo, eu sou daltônico, então eu não manjo muito de cor. Então, em roxo aqui a gente tem os roteadores, eles que dão mais distância para os dados chegarem, tá? E em verde a gente tem os end devices que estão ligados aos medidores de água e de energia, né? Então, eles estão em cluster tree aqui porque o roteador ele tem uma hierarquia. Então, todo mundo transmite o dado para esse roteador, ele salva o dado e depois ele transmite em rede mesh até o concentrador que vai estar ligado na internet. Então, os dados vão caminhando até esse ponto laranja e esses dados são enviados para a internet, né? Então, o equipamento aqui coleta, transmite para o roteador, salva o dado aqui e depois ele procura um caminho para transmitir. Eles têm vários caminhos aqui para chegar até o nosso concentrador de dados. Então, por isso que é uma mescla de uma rede mesh com uma rede em árvore, tá? O Rodrigo está perguntando preocupação com interferência, né? Na verdade, aqui, Rodrigo, né, o que garante a preocupação com interferência é a gente fez todos os cálculos, né, para manter o casamento de impedância, né, dessa rede. Só que chega um ponto que se você tem uma quantidade muito grande
de equipamentos transmitindo na mesma frequência, você acaba tendo interferência, não tem jeito, tá? Isso está instalado também em shopping center. Em shopping center você tem muita interferência, porque todo mundo tem um roteador Wi-Fi, e em 2.4 isso é um pouco ruim, tá? Mas a gente colocou os equipamentos no primeiro canal, no canal 11 para transmitir, e a gente não teve nenhum problema, tá? Mas se você tiver uma área que tem muita incidência de equipamentos que transmitem na mesma frequência, você pode ter problemas, tá? O que acontece? Esses equipamentos também de água, eles transmitem de 1 em 1 hora. E quando ele acorda para transmitir, ele transmite alguma coisa em torno de 5 milissegundos. Então é muito rápido. Você tem que levar um azar muito grande para ter alguma coisa transmitindo o tempo todo, tá? As baterias aqui não tem recarga por painel solar, tá? Elas são trocadas e jogadas fora. No caso desses equipamentos aqui, as baterias são de 3,6 volts, 9 ampere, que dura mais ou menos 5 anos, tá? Os roteadores estão ligados em tomada 110, 220, e os dados servem para medição remota e identificação de vazamentos, identificação de desperdício, entre outras coisas, tá? Então, são essas aplicações reais de redes mesh. Acho que vocês entenderam aí. Os canais são fixos, tá? A gente mantém canal fixo. O que a gente faz antes fazer uma investigação na área para ver se eu tenho algum problema de canal. O problema de você trocar canal é que você gasta bateria, porque você precisa sincronizar com todo mundo o mesmo canal. Sabe aquela história de combinar o jogo? Então, para você ficar trocando de canal e combinando o jogo com todo mundo, você precisa ter muita energia, porque você vai ter que fazer várias transmissões. Se você tiver alimentado na energia elétrica, show de bola. Não tem nenhum problema você trocar canal. Mas se você não tiver, você vai ter muito problema, tá? O protocolo não garante as trocas de informações, né? Mas o problema é que você precisa sincronizar todos. Enquanto você não tiver todo mundo sincronizado com o mesmo canal, você não pode parar de tentar trocar esses canais, né? Bom, Armando, essa é uma dúvida super legal. A gente não usa Zigbee. Então, a gente está falando do protocolo I3E 802.15.4, tá? O Zigbee é uma implementação desse protocolo. A gente usa Lightweight Mesh e o MyWi, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, os sensores que estão conectados nesses nós são medidor de temperatura, hidrômetros de saída pulsada, e medidores de 4 a 20 mA. Então, a gente pode ligar várias coisas. Aqui você não tem nenhuma restrição. Então, essas placas têm RS-232, I2C, SPI, entre outras coisas, tá? Fazer o teste para saber o canal que tá. Eu vou te mostrar isso numa ferramenta que a Microchip e a Atmel fornece para a gente usar, tá? Vou mostrar isso mais para frente, tá? Bom, fundamentos do I3E 802.15.4. Então, pessoal, para fazer mesh, a gente precisa usar o 802.15.4. Ah, mas dá para fazer mesh em Wi-Fi? Dá, mas aí você precisa fazer uma implementação maluca para conseguir fazer isso funcionar, tá? Então, no 802.15.4, a gente tem dois tipos de dispositivos, dois tipos de nós finais. O primeiro a gente chama de Full Function Device. Então, é o equipamento que vai ter a maior capacidade de processamento, que tem a maior capacidade de uso de energia, tá? Então, ele vai iniciar a rede, manipular os roteamentos entre eles e gerenciar outras funções, tá? E a gente tem o outro tipo de equipamento que são os Reduced Function Device. Então, esses têm operação totalmente reduzidas, né? Eles têm memória mínima, eles precisam se associar com os FFDs e eles não têm muita energia para gastar, tá? No caso da imagem que eu mostrei lá atrás para vocês, os verdes que estão ligados nos hidrômetros, nos relógios de energias, são os de função reduzida. Então, eles passam o tempo todo dormindo, só coletando informação, e de 1 em 1 hora ele acorda e transmite o dado. Os roxos e o laranja ficam o tempo todo ligados para receber qualquer coisa que aconteça na rede, tá? Então, a gente tem essas duas características, né? Aí aqui, só por curiosidade, né, para quem gosta de ver o modelo ISO-OSI de comunicação, né, o 802.15.4, ele vai implementar apenas a camada física e a camada MAC, tá? E aqui em cima você vai ter a implementação, que aqui pode ser Zigbee, né, que o pessoal conhece mais, o Zigbee,
não sei se eu vou conseguir escrever, o Zigbee, o MiWi e o Lightweight Mesh, e outros tantos protocolos, tá? Existem redes mesh com sub-giga? Existe, sim. Consumo de dispositivos são relativamente altos em comparação? Não. E eu acho que dependendo do rádio, eles consomem o mesmo tanto. O que depende do consumo também, pessoal, é o front-end que você tem no rádio, tá? O rádio, ele tem que ter uma potência em dB para transmitir, tá? E essa potência que vai definir o tanto de energia que você vai gastar, tá? Os dois modelos que a gente tem de rádio que trabalha tanto com 2.4 e sub-giga consomem praticamente a mesma coisa, tá? É lógico que a gente, para atingir aqueles 3 km que eu mostrei para vocês, a gente precisou colocar um front-end na frente, que é um booster de sinal para transmitir mais longe, tá? Então, aqui também estou mostrando para vocês, né, ó, capacidade plena é o coordenador e os roteadores. E a capacidade limitada são os nós das pontas, né? Então, tem nós em árvores e nós em mesh. O interessante é você mesclar os dois tipos de aplicações, tá? Então, você nunca vai ter uma pura árvore, uma pura estrela e uma pura mesh. É muita bobeira, tá? O front-end, depois eu falo no final para vocês do front-end que a gente está usando. A gente usa... tem vários, tá? Tem várias marcas e vários front-ends que funcionam com esses chips. Tá? Depois eu posso citar alguns no final, tá? Bom, o 802.15.4, ele permite, né, que a gente envie dois tipos de mensagem, tá? Então, eu tenho mensagens broadcast, que eu vou mandar para todos os nós que estiverem na rede, e esses nós vão receber, e unicast, que eu vou enviar esse dado exclusivamente para um nó, tá? Tem um detalhe aqui, que é um segredo até, não meu, né, mas é um segredo de quem tem experiência nessa área, é que quando eu mando uma mensagem do coordenador para um nó de função reduzida, por exemplo, um nó que está lendo um hidrômetro, esse nó está sempre dormindo, tá? E aí, como que eu faço para ele acordar e receber esse comando? Então, eu faço sempre a abordagem ao contrário. Quando esse nó acorda para transmitir dado, eu sempre transmito no último pacote uma pergunta para o gerenciador da rede se tem alguma tarefa para ele. E aí a gente responde uma tarefa para ele, né? Isso são para aplicações que permite que ele faça essa atividade de 1 em 1 hora num tempo menor, tá? Caso você queira que esse equipamento faça aquilo na hora, você precisa deixar ele, então, não mais dormindo totalmente. Você tem uma opção de deixar o rádio acordado para receive, para recepção, e aí quando ele receber alguma coisa, algum sinal em 2.4, ele vai acordar para tentar tratar. Aí o problema é que se você estiver do lado de um roteador Wi-Fi, ele vai ficar toda hora acordando para ver se realmente ele tem alguma coisa ali para receber, tá? Então essa questão da comunicação bidirecional é muito complexa, principalmente quando você trabalha com consumo de energia, tá? E o mais legal de tudo isso, gente, é que você tem uma segurança absurda nesses microcontroladores, tá? Então, todos os microcontroladores da Microchip Atmel, eles têm, por exemplo, proteção, criptografia de hardware AES de 128 bits, tá? Então, para alguém quebrar isso, cara, vai demorar muito. Ele precisa ter muito interesse, ele tem que ter muito dinheiro e muita boa vontade para ele ficar esperando o dado ali e tentar quebrar essa criptografia. É muito difícil. E além disso, né, além de você encriptar, você também pode autenticar as mensagens, que aí você tem uma garantia muito maior de que você vai ter só mensagem daquele nó, né? Então a gente chama também de whitelist, uma lista branca, que você vai ter uma lista dos dispositivos que estão autorizados a mandar dados. Se alguém colocar um outro equipamento lá para tentar mandar, é mais complicado, tá? Esse padrão de hora em hora é uma decisão nossa. Você podia acordar de meia em meia hora, de 10 em 10 minutos, de 15 em 15. É um tempo que a gente achou razoável para a nossa aplicação, tá? Porque eu fico coletando dado e transmito de hora em hora. Eu tenho outras aplicações que eu transmito de 15 em 15. Tem outras aplicações que eu coleto de 15 em 15 e transmito de hora em hora. Então, isso não é padrão. Isso aqui eu estou só mostrando para vocês um exemplo, porque a gente também precisa economizar bateria, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês do MiWi, tá? Que é o protocolo da Microchip. O Sérgio fez uma pergunta aqui: existe reenvio de pacotes em queda de canal ou tem que ser programado no front-end? O front-end, que você diz, é o front-end de rádio
ou front-end de aplicação, tá? O que acontece? Toda vez que você manda um pacote, você tem um ACK, um ACK. E aí esse ACK vai confirmar para você se o pacote recebeu ou não. Se você recebeu o ACK, você que tem que controlar o reenvio, não é que nem TCP, que você tem controle de handshake, tá? Então isso aqui é mais ou menos um UDP, você manda, só que você tem uma flag de recebimento, né? E se você recebeu essa flag, você não precisa mandar mais. E aí você que controla isso. Eu controlo da seguinte forma, eu tento transmitir de 3 vezes. Se eu não conseguir, eu paro, e aí na próxima hora eu transmito o resto, tá? Bom, então o MyUI é um protocolo que implementa o 802.15.4, tá? Então ele suporta 2.4 GB e sub-giga também, tá? Então 315, 433, 700, 868 e 915. Lembrando que no Brasil a gente só pode usar 915 e 433, tá? As outras frequências são liberadas nos outros países, tá? Então ele consegue uma taxa de transmissão de 250 kbps e o chip original, né, o chip SOC dele, consegue transmitir numa distância de 100 metros sem interferência. Então, a gente está falando de visada direta, tá? Se você colocar isso num apartamento, você vai conseguir da cozinha para o banheiro 20 metros, 15 metros, dependendo da grossura das paredes, tá? Ele suporta as implementações de peer-to-peer, então, tipo, um equipamento comunicando com o outro. Ele suporta a implementação das redes em estrela, e também mesh, né? O mesh ele tem uma limitação de até 8.000 nós com 64 saltos. É muita coisa. Fazer uma rede muito maior do que 8.000 nós é até uma loucura, né? As nossas aplicações na Texas, a gente acaba criando colmeias, né? Então, põe um coordenador, põe um conjunto de equipamentos, põe outro coordenador, um conjunto de equipamentos, que você consegue controlar melhor essa distribuição. Mas a capacidade existe para você conseguir transmitir, tá? O legal, né, que aplicações a gente consegue usar hoje que já estão sendo usadas, né? Não vou falar nem que consegue, né? Então, você tem automação de prédios, tá? Então, tanto na área de segurança, iluminação, ar-condicionado, closers, etc, tá? O pessoal perguntou sobre saltos. Lembra quando eu mostrei a imagem aqui, ó? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, aqui, ó, o salto é isso aqui, ó. Eu vou pulando, ó. Pulo desse para cá, desse para cá, desse para cá, desse para cá. Então aqui vão dar 14 saltos. Eu poderia dar 64 saltos, tá? 64 saltos. O Daniel perguntou se a gente tem certificação dos módulos. Sim, a gente tem certificação dos módulos 2.4, 915 a gente vai fazer ainda, a gente não está comercializando, tá? Deixa eu passar. A certificação também é muito tranquila. Você vai levar num laboratório, OCD, e ele vai fazer os testes. E se você citar os datasheets, etc., isso vai funcionar, tá? Build Automation, então você pode usar isso em Build Automation. Automações industriais, então sensores, automações, controles. Parte de instrumentação, né? Imagina que você precisa ter vários instrumentos e não quer passar fio, você pode colocar um equipamento com cada sensor para mandar esses dados. Automação residencial, então segurança, iluminação. Uma coisa super legal, controle remoto, tá? Esses relógios de esportes também para colocar em bicicletas, eles também estão usando esses tipos de equipamentos e equipamentos médicos, né? Então são todos aqueles que estão envolvidos naquele esquema que eu falei para vocês, tá? Do Plano Brasil para 2025, tá? O pessoal está perguntando aqui sobre a homologação. Então, a homologação hoje, a Anatel, para um equipamento em mesh, custa em torno de R$10.000, tá? A homologação completa. O laboratório custa uns R$4.500, só o laboratório, tá? O OCD é o laboratório. O que acontece? A Anatel não certifica nada, você tem que levar para um laboratório que é certificado para fazer isso. E ele vai fazer a certificação e entregar para a Anatel. Então, mais ou menos R$10.000. Só que, por exemplo, eu gastei mais porque eu fiz um teste a mais para ver se realmente estava funcionando antes de ir para a homologação. Então, o teste custa em torno de R$4.000, só o teste de medir a frequência, ver essas outras questões, tá?
Isso é porque esse equipamento não vai no corpo de ninguém, tá? Se você for fazer um equipamento que vai no corpo das pessoas, muda um pouco a certificação, porque você tem que ter ISO 9001, esse equipamento não pode pegar fogo no corpo da pessoa, então tem algumas variações, tá? Mas em média, R$10.000 e um bom desenvolvimento, tá? E eu já respondi ali. Bom, o que é legal de você usar... R$10.000, Luiz, R$10.000 a homologação completa, tá? Isso se a sua placa estiver perfeita, com tudo funcionando. A nossa placa recebeu uma descarga elétrica de 8.000 volts de energia em cima dela, como se fosse um raio, e ela só pode reiniciar e continuar fazendo. Então, plano de terra, separar o que é digital de analógico, tem que estar muito bem feito, tá? Parte de capacitores, filtros, tem que estar tudo certinho, tá? Bom, por que utilizar o MyWi? Então, é interessante usar o MyWi, gente, primeiro, baixa potência, tá? Então, se você for precisar de aplicações com bateria, isso é super legal. Totalmente flexível, você tem muita chance de fazer muita coisa, desde o software até o hardware. Uma outra coisa que foi crucial para a gente é o tempo de desenvolvimento, tá? Como você tem kits de desenvolvimento, que é esse kit que eu vou sortear para vocês aqui, não sei como a gente vai fazer ainda, você acaba avançando muito, porque ele vira um nó de rede, você pode trabalhar com isso, né? Minimal footprint, tá? O software para tocar uma rede MyWi é muito pequeno, você não vai gastar muita memória do seu microcontrolador, tá? Não precisa de licença de software. Quem for usar Zigbee, por exemplo, precisa pagar uma licença para Zigbee Alliance. Quem for usar o MyWi, não, tá? E tem todas essas plataformas. O pessoal está pedindo para eu citar laboratórios que fazem homologação. No final, eu tento passar para vocês algum desses laboratórios, tá? Bom, o interessante aqui no MyWi é que você tem uma API, tá? E essa API você tem mais ou menos 4 passos. Configuração, conexão, a operação de TX e RX e as operações de tratamento de dados. Então, isso é fantástico. Você configura, conecta, transmite e recebe, ou depois controla essas configurações. Aqui, pessoal, ó, é um pacote no 1 e no 2 aqui, a configuração da rede. No 3 e no 4 aqui, isso aqui é a peer-to-peer. Vou pegar dado de qualquer um, estabeleço uma conexão com qualquer endereço. A instrução de receive data, ó, é só isso aqui. Se tem mensagem disponível, eu pego byte por byte, depois descarto o resto. E a de transmissão é isso, limpo o TX e escrevo o dado que eu quero transmitir. É muito simples, muito simples. Então, isso ajuda muito, muito mesmo, tá? Aqui é um outro código também em Lightweight Mesh, que é um outro padrão de protocolo da Microchip Atmel, tá? Também muito simples. Vocês vão ter acesso a esse material e vocês vão dar uma olhada nele, tá? O pessoal está perguntando qual é o intervalo e o tempo de transmissão máximo de cada nó usando o mesmo canal. Cara, eu não sei te dizer, viu? Mas é mínimo, tá? É mínimo porque a gente consegue transmitir. O pagamento do Zigbee é referente a royalties, cara. Você vai pagar royalties porque você está usando a marca Zigbee. Mesma coisa quem usa a marca Wi-Fi, tá? Bom, uma coisa legal aqui do Microchip Atmel, vocês devem achar que eu trabalho lá, mas eu não ganho nada de lá, tá? Mas o que acontece? A gente tem uma plataforma, né, que chama Atmel Studio, que é onde você vai desenvolver. E lá você tem um monte de ferramenta, né? Eu vou até mostrar para vocês o funcionamento de um analisador de performance que você consegue analisar canais de transmissão, sabe? E isso hoje, ter um equipamento que faz esse tipo de análise é caríssimo, é muito caro para você conseguir fazer isso. E você tem, simplesmente com um kit de desenvolvimento, você consegue fazer esse tipo de análise, tá? Então, é muito importante esse apoio das ferramentas, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e vocês vão ver o quão simples é para a gente fazer, por exemplo, uma análise de dados, tá? Vou compartilhar a tela com vocês, acho que vocês já devem estar vendo. Então, por exemplo, aqui, eu estou pedindo para uma plaquinha dessa fazer uma análise de potência por canal, tá? Então, eu acho que vocês já estão acompanhando aí. Tá certo, manda bala. Tá aparecendo? Tá sim. Tá, deixa eu só ativá-la agora aqui de novo. Agora saiu. Saiu, né? Espera só um momento.
Ah, eu acho que eu não vou conseguir mostrar, porque é uma segunda tela. Ah, agora eu vou conseguir mostrar sim. Vocês estão vendo aí? Ah, estão vendo? Isso Beleza? aí, tá indo, pode ir. Agora Beleza. apareceu. Então aqui, pessoal, ó, por exemplo, uma plaquinha daquela que eu mostrei para vocês, eu consegui fazer aqui uma análise de potência de canal aqui na minha casa, e ele me mostra quais canais estão mais ocupados, tá vendo? Então, de 2.405 a 2.480, cada canal aqui eu consigo verificar qual canal está mais ocupado ou não ocupado, tá? Então, isso ajuda muito na hora de desenvolver. Você está desenvolvendo, você escolheu um canal de transmissão, você quer ver se esse cara está transmitindo mesmo, você consegue fazer uma análise dentro da própria ferramenta e usando um kit de desenvolvimento. Eu tenho um equipamento que faz isso e esse equipamento custa 25 mil reais. Então, para você estar desenvolvendo, isso é excelente, é muito interessante, tá? Uma outra coisa super legal que a gente tem também aqui na Atmel, no Microchip Atmel, é um analisador de pacotes de dados. Vocês conhecem um Wireshark para ver rede de dados? Então, a gente tem aqui um Wireshark, só que por 802.15.4. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora também, e eu vou mostrar para vocês, usando o mesmo esquema de plaquinhas, eu consigo mapear cada pacote transmitido na rede. Só esperar aqui ele popular, que ele demora um pouquinho para carregar os dados, tá? Diogo, só uma pergunta. Essa ferramenta é gratuita, o pessoal pode baixar? Totalmente gratuita, está disponível lá no site da Microchip, tá? Você pode baixar. O interessante é que ele tem todos os exemplos de MyWi, Lightweight Mesh, dos códigos fontes, e totalmente gratuito, é só baixar que você vai ver. Vocês já devem estar vendo aí o meu Wireshark, ó, os pacotes começaram a aparecer, tá? Sim. E aqui, isso aqui é muito legal, porque, por exemplo, aqui, ó, eu estou recebendo um ACK. Então, é uma confirmação da transmissão do pacote, tá? Eu estou recebendo aqui, por exemplo, um pacote de roteamento. Então, eu consigo ver o dado que eu mandei, para onde ele foi, se ele chegou ou não. Eu consigo fazer um mapeamento completo de toda a minha infraestrutura de rede, tá? Então, isso é super interessante. Então, você tem ferramentas para trabalhar, tá? Você volta com os slides, Fábio? Pode sim. Então, e tudo usando, pessoal, o kit de desenvolvimento. Tá? Eu liguei o kit aqui e consegui fazer essas análises. Né? Então, eu consigo ver os pacotes de transmissão, o que tem dentro de cada pacote, né? O nível de sinal por canal, que foi o que eu mostrei para vocês. Né? Então, a ferramenta é fantástica para quem precisa desenvolver e fazer essas coisas. O legal é que o pessoal da Artmar já está colocando os links aí para vocês darem uma olhada. Bom, sobre iluminação, tá? Iluminação é um exemplo simples. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: todo mundo fala muito de cloud computing, né? A gente tem um termo chamado fog computing. Fog computing, pessoal, é a computação no nevoeiro. Então, quando eu tenho uma rede mesh, eu não estou na nuvem, eu estou no nevoeiro. Por que eu estou no nevoeiro? Porque para alguém tentar acessar essa rede aqui, ele vai precisar ir lá perto, tá? Então, para alguém tentar invadir a minha rede, ele vai ter que ir lá no shopping que está instalado e ficar lá do lado para tentar invadir. Diferente se eu tivesse direto no Wi-Fi, ele conseguiria invadir direto da casa dele, tá? Isso aqui, pessoal, é uma dica que eu estou dando para vocês, que é uma arquitetura mínima que a gente trabalha hoje com a Amazon, o AWS da Amazon, AWS IoT. Tá? Então, aqui que acontece, ó, eu tenho a minha rede mesh aqui com todos os para iluminação. Isso aqui está numa indústria, tá? E eu tenho o meu coordenador falando com gateway. Então, esse gateway, ele tem um certificado aqui de internet das coisas e ele conversa via MQTT com a Amazon, tá? E o celular ou o computador que faz os comandos de ligar e desligar as lâmpadas também conversam do mesmo jeito via MQTT com a Amazon. E aí eu tenho políticas para receber os comandos de on e off dessas luminárias, tá? Então, essa aqui é uma arquitetura básica e que você consegue montar isso no AWS da Amazon gratuitamente, tá? Você consegue, acho que você tem direito lá a 2 milhões de troca de mensagens para fazer isso, tá? Então, quem já ganhar os 2 kits aí, montar essa arquitetura, consegue fazer isso, né? Então, no caso, a gente usa um kit do Sun R21 Explanet Pro.
e um como nó final e o outro como coordenador, tá? Você pode, por exemplo, ligar esse cara, você precisa ligar ele em algum lugar para sair para a internet. Então, você pode ligar ele para um Raspberry, você pode sair num Toradex ou até mesmo no computador. Eu vi uma pergunta agora se dá para fazer mesh com LoRa. Desconheço, só se você implementar o protocolo, tá? E aí você consegue mandar comandos para esse cara falando se você quer desligar ou não a luminária. Então, a gente passa o comando on ou o comando off para ele, né? Então, a gente até montou um site aqui. No final vai ter o endereço do meu GitHub e eu vou disponibilizar esse código lá para vocês. Então, você clicando aqui nesse equipamento, você consegue ligar e desligar a lâmpada de cada uma das unidades, tá? Aqui, eu ia fazer uma demonstração para vocês, pessoal, mas infelizmente, na sala que eu estava, que era da minha empresa, a internet estava horrível, não estava conseguindo nem ouvir minha voz, eu tive que correr para cá, tá? Mas aí depois estou vendo com o Fábio para a gente fazer uma parte de demonstração mais efetiva, tá? Mas a ideia é que você acesse aqui e você mande o comando via mesh para apagar e ligar cada lâmpada, tá? Então a arquitetura é muito simples, são 2 placas, 3 placas dessa, você já consegue fazer e comandar um acionamento de lâmpada. Aí, dependendo da luminária, você vai colocar algum tipo de relé para acionar essa lâmpada, tá? Bom, essa parte de sumário aqui, pessoal, eu deixei mais para as apresentações para vocês verem os tipos de microcontroladores e transceivers que a Microchip Atmel tem para oferecer, tá? Eu queria agora abrir para vocês, antes das perguntas, só falando o seguinte, ó, como começar? Essa área de mesh, ela tá um pouco diferente da área de makers, né, que a gente está falando de Arduino e outras coisas. Então, para você, inclusive, construir o seu hardware, é bom que você leia os application notes, tá? Todo fabricante de hardware tem um application note que explica como você vai aplicar esse equipamento, né? Então, eu tenho aqui os application notes para o MyWi, tá? Os códigos do MyWire também aqui, código-fonte, exemplos que vocês podem consultar nesses links, tá? Bom, acho que vamos abrir agora para a parte de perguntas e respostas. O pessoal está perguntando aqui se em ambiente fechado a performance do sinal é diferente. Totalmente diferente. Em ambiente aberto você tem um sinal muito melhor, tá? Maravilha. Muito bom, Diogo. Excelente. Era isso, pessoal. Para 1 hora, eu acho que foi uma introdução legal aí para a gente conversar. Aqui no último slide tem o endereço do meu GitHub. Eu vou deixar o código-fonte da aplicação para fazer o liga e desliga das lâmpadas, tá? E uma aplicação web para você comandar à distância e você rodar no seu próprio computador aí. Eu vou ver se no Carnaval eu disponibilizo isso para vocês. E a gente vai ver outras reuniões aí para a gente fazer algo mais avançado. Fábio, tá contigo agora, cara. Legal. Fiquem tranquilos, nós vamos mandar aí o slide e alguns links para vocês no e-mail de cadastro, tá? E só tenho a agradecer o Diogo. Esse webinar, ele é uma sequência, na verdade, era uma palestra do Masters. Então, para quem não teve chance de assistir a palestra no Masters, assim como eu, fui lá, mas não deu certo o horário, foi excelente, tá? Então, vamos aqui ver se tem algumas perguntas, a gente responder aqui, pessoal. Você acha mais prático desenvolver um hardware ou utilizar módulos? Pergunta interessante. Essa pergunta é a pergunta-chave, né? Vai depender da sua aplicação. Se o diferencial da sua aplicação está no hardware, vai desenvolver, cara. Mas dá uma pesquisada boa que hoje, principalmente hoje, 2018, a gente está com muito módulos completos, cara. E isso está ajudando muito. Então, você tem muito módulo bom aí que talvez você não precise. E dependendo da aplicação, eu vou te dizer até, cara, do custo que for envolver, né? Se é uma indústria, você pode usar até o kit de desenvolvimento, cara. Então, time to market, você vai muito rápido para o mercado, tá? O pessoal pergunta... E só ainda em relação ao módulo, o que influencia na homologação? O principal problema da homologação é você fazer o módulo seu, esse aqui é o nosso módulo, ele realmente transmitir em 2.4, tá? Então, essa é a parte mais difícil, que é você garantir o casamento de impedância, etc. Do resto, a homologação é fácil, tá? Se você pegar um cara que manja de eletrônica e ler os manuais, né, fazer todas as proteções, etc., isso é excelente, tá?
Tá, mas se usar o módulo do fabricante, isso já ajuda, né? Sim, já ajuda. Inclusive, a Microchip Atmel já tem alguns módulos que são pré-certificados, tá? Então, você consegue trabalhar com esse tipo de módulo, tá? Boa. O Rafael está perguntando aqui, na verdade, está pedindo uma comparação entre MyWi e Zigbee. Tá, o problema maior do Zigbee, que ele não funciona e ele acabou queimando o 802.15.4, é que o Zigbee implementa o DHCP, sabe? DHCP que é atribuir IP automático para os nós. E aí você imagina uma rede que você transmite 250K, que você precisa transmitir dado, e aí você precisa, por exemplo, ficar trocando informação de qual IP que você está, cara, esquece. Isso deixa muito lento a rede. Né? Então, esse dinamismo do Zigbee atrapalha muito ele. Né? No MyWay, você tem os nós definidos, os endereços definidos, e isso realmente fica muito mais fácil de trabalhar, porque você vai transmitir somente dado de telemetria, né? Você não vai transmitir dado de infraestrutura, tá? Legal. O pessoal comentou aqui se dá para começar usando SP8266, SP32, então, mas... O SP8266 e o SP32, eles estão naquela linha de estrela, eles não fazem mesh, né? Então, eles vão estar transmitindo sempre para o ponto central, para um roteador, né? Mas se sua aplicação é menor, com certeza. O único problema do SP8266 ou do 32 é que ele é Wi-Fi e o Wi-Fi gasta muito mais energia. Você não vai conseguir manter esse cara na bateria, tá? É fácil a programação desses módulos mesmo para novatos? Sim, sim. Como você tem o Atmel Studio, né, a ferramenta da Microchip Atmel, já com exemplos, documentações, cara, é muito tranquilo. Você precisa saber programar em C. Sabendo programar em C, você vai trabalhar bem. O Glauco está falando que teve uma experiência péssima com o Zigbee, né? A rede não funcionava. É por isso. Ele precisa controlar tanto a parte de infraestrutura, que é canal, trocar canal, trocar IP, trocar endereço e mais transmissão. Isso é muito complicado mesmo. Tá? Fernando, fica tranquilo que nós vamos mandar o link do GitHub no e-mail, tá? Sim, vai estar também nas apresentações, tá? O protocolo já considera IPv6, pessoal. Teve o 6LoWPAN para considerar IPv6. Só que o IPv6 é se você quer que a sua placa fique ligada na internet diretamente. Então, não colou muito, tá? Porque você tem o IPv6 é uma pilha de protocolo muito grande. Para você colocar dentro do microcontrolador, você ocupa muito espaço. É muito complexo, tá? Então, não sei, não vejo vantagem, tá? O Ivan perguntou sobre se é possível envio de mensagens no padrão SNMP. Não é. O único cara que vai conseguir mandar nesse padrão no final vai ser o seu gateway, tá? Você só vai no gateway, né? O gateway você talvez consiga, mas na rede interna não. A não ser, Ivan, que você implemente isso, tá? Eu não sei a dificuldade desse protocolo, mas você pode implementar ele e mandar. O problema é que o SNP sempre trabalha com IP, né? E a gente não tem IP nessas máquinas, né? Lembrando que a gente concentra isso no concentrador. O concentrador tem IP, então ele pode fazer isso, tá? São bastante perguntas, talvez a gente responda depois, tá? E se você mandar tudo, eu posso responder por e-mail e mandar legal. Depois. Só uma questão, você tinha comentado que ia fazer um teste com o Jammer? Então, eu acabei, eu tô com um Jammer aqui, mas eu acabei não fazendo por conta do tempo. Você pode explicar um pouco sobre... Posso. Qual é o maior problema de rede sem fio? Rede sem fio, o maior problema é quando você tem um ataque do tipo Jammer, tá? O que é o Jammer? É um cara que põe um sinal na mesma frequência que a sua e ele fica atrapalhando o seu sinal, ele fica gerando um monte de ruído e aí seu equipamento para de transmitir. Então, isso é muito ruim, isso meio que não tem nem solução, tá? Eu acabei de ligar um Jammer aqui, talvez eu derrube até a minha própria internet. Cuidado. Apesar que o notebook está no cabo, né?
Deixa eu passar aqui para a tela, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o Jammer funcionando. Então, o Jammer aqui, pessoal, ó, se vocês perceberem, ele está no canal aqui. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim. Eu coloquei ele aqui no canal 13 e 12, tá? Vocês estão vendo que ele é o maior pico de sinal aqui, ó, ficando vermelho aqui? Conseguem ver? Sim, sim. Então, ele aqui está sobrepondo o sinal de todo mundo, tá? Inclusive de outras plaquinhas que estão transmitindo aqui, inclusive do Wi-Fi. Quando isso acontece, eu derrubo toda a comunicação, né? Então, essa é uma vulnerabilidade das redes sem fio. Não tem como, a única coisa que você pode fazer aqui é na hora de transmitir, não conseguir você guardar o dado para transmitir depois, tá? Então, eu coloquei ele aqui nesse canal, ele está acabando aqui, ó, com os canais 12 e 13. Ele está transmitindo aqui. E o jamming, que nada mais é do que você colocar o seu rádio em transmissão de modo contínuo de dado embaralhado, tá? Então, esse aqui é um exemplo. E o legal é que eu estou conseguindo ver isso pelo kit de desenvolvimento. Não precisei comprar nenhum equipamento, tá? Deixa eu desligar aqui, que o Wi-Fi da esposa caiu, inclusive. Maravilha. Eu acho que é isso, né? É um assunto bem interessante. Vamos tentar levar um artigo, você mostrar lá o painel de iluminação. E o pessoal que tiver dúvida, fiquem à vontade de entrar em contato, da sequência aqui após o webinar. Acho que agora é a hora de uma pergunta valendo o kit, né? Isso. Então, quem responder primeiro, a resposta correta, vai levar o kit aí. O Luiz queria saber sobre o front-end, tá? Deixa eu só falar. Luiz, o front-end, o PA ou PA-RNA, é um chip que a gente vai colocar na ponta do rádio, né? Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho o microcontrolador mais o transceiver, tá? E aqui nessa pontinha aqui eu tenho o front-end. Então, esse cara aqui, ele aumenta de 3 dB para 21 dB a potência do rádio, tá? Esse transceiver aqui é um transceiver um front-end da Microchip. Isso, da Microchip, tem da Texas, tem da Sky, não Sky alguma coisa. Então, tem vários fabricantes que você coloca ele aqui e ele faz ele aumenta a potência do sinal. Então, você consegue fazer isso para qualquer chip. Só que ele gasta energia também, tá? Então, você precisa ver se a relação de potência e distância, né, elas vão ser interessantes, tá? Eu posso passar o modelo, sim, tá? Depois eu mando pro Fábio, a gente responde isso para vocês, tá? Eu coloco nos slides o modelo dos front-ends, tá? Bom, a pergunta que eu quero saber aí, pessoal, é até para a gente acabar com o preconceito, né? Então, eu queria que vocês me explicassem qual é a diferença entre o Zigbee e o 802.15.4. Quem falar primeiro leva os dois kits R21 da Microchip Atmel, eu mando pelo correio para vocês, tá? Luiz, nós vamos mandar o link do GitHub, tá? Fica tranquilo. Vamos lá, pessoal. Olha lá. Zigbee é a implementação de 802.15.4. Isso mesmo. É o Maurício que respondeu primeiro? Primeiro Maurício. Beleza. Então, o Maurício ganhou 2 kits de desenvolvimento R21 da Microchip Atmel. A gente manda para você. É isso aí. Pega o endereço dele aí, Fábio. Peguei aqui, eu vou entrar em contato com ele por e-mail e a gente pega os dados dele. Tranquilo. Legal. Nos slides também tem meus dados, a gente pode me mandar os e-mails e a gente vai se falando. Maravilha, excelente apresentação. Lembrando que o webinar fica disponível, então se vocês entraram no meio ou alguém que saiu antes pode assistir. E convido vocês também a assistirem os outros webinars patrocinados pela Artemar Microchip. Eu tenho bastante dúvida aí sobre LoRa. Tem um webinar só sobre isso, tá? Wi-Fi também, criptografia e o mais recente aí sobre PID. Então, agradeço a participação de todos, tá? Espero que o webinar tenha ajudado vocês nas dúvidas em aplicação nos projetos. E só foi um start aí para que vocês possam ter um canal aí para tirar dúvidas, tanto com o Diogo quanto com o Artemar e no Embarcados. Tá bom, galera? Obrigadão. Agradeço aí a participação de todos. Muito obrigado, Diogo. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.
Abraço. Abraço.